Quando temos notícia de um evento adverso grave não esperado, potencialmente perigoso para a saúde de terceiros, o protocolo manda a interrupção imediata. Foi o que fizemos. Foi com esse argumento que o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barras, explicou o motivo pelo qual a agência suspendeu as pesquisas para o desenvolvimento no Brasil de uma das mais promissoras vacinas contra a Covid-19. Na segunda-feira, a vacinação de novos voluntários foi interrompida após o Instituto Butantan comunicar um evento adverso grave, não esperado em um deles. Só que Dimas Covas, o presidente do Instituto Butantan, órgão ligado ao governo de São Paulo, afirma que esse evento adverso não teve nenhuma relação com a vacina. O que se espera diante de um comunicado desse? Olha, ok, vamos avaliar, vamos nos reunir, vamos ver quais foram as causas desse evento adverso. Se você está dizendo que não tem relação com a vacina, vamos apurar. É isso que a gente espera. Foi isso que aconteceu? Não. Tanto que nesta terça-feira, técnicos da agência e do Instituto Butantan se reuniram para discutir o caso, já depois da suspensão das pesquisas. Foi esclarecido que o voluntário se suicidou. Mesmo assim, o gerente de medicamentos e produtos biológicos da agência, Gustavo Mendes, disse que só depois da avaliação de comitê independente internacional seria possível liberar a retomada do processo. É claro que entre o que foi notificado e o que eles tinham conhecimento no momento da reunião mudou. Eles tinham mais algumas informações além do que foi notificado, mas de qualquer forma isso não alterou a nossa posição. Pois bem, à noite, esse comitê recomendou a retomada das atividades, mas a Anvisa ainda não havia revertido a suspensão até o final da noite. Enquanto isso, o presidente da República comemorou a suspensão dos trabalhos com a vacina, que é desenvolvida em parceria com a China e foi comprada pelo governo de São Paulo, de João Dória, desafeto de Jair Bolsonaro. Ele disse em uma rede social: morte, invalidez e anomalia. Esta é a vacina que o Dória quer obrigar a todos os paulistanos tomá-la. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória, mais uma que Jair Bolsonaro ganha. Cientistas ouvidos pelo Globo, como a microbiologista Natália Pasternak, avaliam que Bolsonaro faz uso político do caso. E um elemento a mais gera controvérsia. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que também tem voz na avaliação dos processos, informou que não há razão para suspender os trabalhos do Butantan. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, deu 48 horas para a Anvisa detalhar por que tomou a decisão. Afinal, a agência teria uma outra alternativa. A disputa política afeta a comunicação entre o Butantan e a Anvisa. O quanto que esse tipo de situação ajuda a desacreditar a importância da vacinação das pessoas. Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran. E nesse episódio, a gente conversa com a epidemiologista Carla Domingues, que coordenou o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde entre 2011 e 2019. Fique com a gente. Carla Domingues, o governo de São Paulo e o Instituto Butantan deram uma entrevista em tom de indignação pela suspensão dos estudos para o desenvolvimento dessa vacina da Sinovac com o Butantan. A gente já ouviu os argumentos do governo de São Paulo e também os argumentos da Anvisa sobre esse caso. Há razão para esse tom de indignação por parte do governo de São Paulo e também do Butantan? Na realidade, a gente precisa entender um pouco melhor o que aconteceu com esse fluxo de informação da Anvisa, né? A informação que eles deram, né, na entrevista agora foi dizendo que houve um problema no servidor e eles não receberam a notificação e, consequentemente, os demais esclarecimentos sobre o fato. Para mim, não ficou claro, efetivamente, porque se houve esse problema no servidor da Anvisa, por que ela não buscou outros meios para esclarecer,
né, era uma questão de um óbito, um evento adverso grave, e que necessitaria de mais dados para tomada de decisão. Então, simplesmente com uma notificação, né, sem maiores esclarecimentos, já se buscou a tomada de decisão da suspensão do estudo, né? Nesse sentido, não fica claro por que não houve essa comunicação mais rápida, né, entre o Butantan e a Anvisa, para que a gente pudesse entender efetivamente a necessidade da paralisação do estudo ou não. Quer dizer, o que a senhora está dizendo é que é claro que existe um fluxo ali de informações que pode ter havido um problema, mas numa situação como essa bastaria um telefonema, né, doutora? Uma mensagem, alguma comunicação ali mais rápida para sanar qualquer dúvida. Isso poderia ser feito? Eu acredito que sim, né? Eu acho que nós estamos trabalhando com exceções, né? Acho que toda a questão da discussão da Covid, né, nós não estamos seguindo os fluxos normais, né? Nós teremos que buscar fluxos mais ágeis e mais rápidos para que a gente possa ter uma vacina no menor curto prazo de tempo. Então, se houve um problema do servidor da Anvisa, que fez com que essa comunicação não chegasse. No dia 6, então, o Instituto Butantan enviou uma informação, que é a notificação, como a doutora Alessandra colocou, mas que não chegou na Anvisa por conta de problemas técnicos. E esse evento foi conhecido por todos na semana passada, que foi uma situação de hackeamento. E essa comunicação, se chegou incompleta, caberia à Anvisa, no meu entender, buscar outros meios de buscar uma informação mais detalhada, né? Eu acho que interromper um estudo não é simplesmente dizer que a gente pode retomar o estudo na frente. Tem toda a discussão da credibilidade, da confiança, da pesquisa. Então é necessário que uma tomada de decisão dessa tenha realmente uma clareza de que ela é necessária. Nós sabemos que todos os estudos clínicos isso pode acontecer, né? E é por isso que a gente precisa ter as agências reguladoras acompanhando par e passo isso, né? Se é preciso que tenha os grupos independentes, né, formados por pesquisadores, para que isso seja avaliado e essa tomada de decisão seja clara. Mas nós não podemos, a cada momento que nós tivermos dúvidas, nós pararmos o estudo, porque você começa a colocar, inclusive, em xeque esse estudo. Agora se a gente está olhando com lupa o caso, agora se a gente for um pouquinho mais olhando à distância, o que a gente vê? O governo de São Paulo em embate político com o presidente Dória Bolsonaro, todo mundo já sabe que eles estão em confronto direto, visando 2022, inclusive. O quanto que isso talvez esteja dificultando esse fluxo de informações lado a lado, afetando, portanto, diretamente a sociedade. Eu acho que a gente precisa realmente buscar tanto informações do Butantan, ter mais clareza se eles foram comunicados e se eles deixaram de enviar alguma informação após essa comunicação ou se a Anvisa não esclareceu isso. Eu acho que são mais elementos que a gente precisa avaliar se está havendo uma interferência ou não com a Anvisa. Eu trabalhei muitos anos com a Anvisa e sempre foram técnicos e que trabalharam com questões de responsabilidade, né, buscando sempre o melhor para a sociedade. Então, se está havendo uma mudança de comportamento, nós precisamos entender se isso aconteceu ou não. Até hoje, na minha história de trabalho com a Anvisa, eu não vi isso acontecer. Agora, efetivamente, nós temos perguntas e lacunas não respondidas nesse fato e que elas precisariam ter mais esclarecimento. Agora, doutora, qual é o papel da Anvisa nesse caso todo, né? Porque, por exemplo, se a gente houve um problema com a vacina da AstraZeneca de Oxford, também de um voluntário que acabou morrendo de Covid e que estava no grupo de controle, né? Tinha tomado placebo. E ali a pesquisa foi paralisada, não por decisão da Anvisa, mas das próprias instituições que conduziam a pesquisa, né? Ficou parado um tempo, depois concluiu-se que não tinha relação com a vacina ali em testes e os estudos continuaram. Segundo a Anvisa, o comitê sugeriu pelo prosseguimento do estudo e por isso esse processo permanece em avaliação. E agora a Anvisa adota uma postura diferente, né? A própria Sinovac ou Butantan não tinham sinalizado nenhum problema, mas a Anvisa suspendeu as pesquisas aqui no Brasil. Qual é o papel da Anvisa? Fica difícil para quem é leigo entender, né? Comparando esses dois casos. Não, na realidade a Anvisa tem esse papel sim, né? Se ela tem evidências que o laboratório não está cumprindo todos os processos, ela tem o dever de paralisar o estudo, né? Mas ela tem que agir à medida que ela tenha elementos que corroborem essa decisão.
A meu ver, até agora, não havia ainda elementos suficientes para essa tomada de decisão. Mas, em havendo, este é o papel da Anvisa, sim. E ela tem que fazer isso para que a gente possa, quando tiver uma vacina disponível, né, que ela consiga demonstrar que a vacina teve qualidade, segurança e eficácia. Então, esse processo, ele é devido desde que ele seja completamente fundamentado. Bom, seguindo o raciocínio da Anvisa, o corpo científico, esse grupo independente, recebeu uma informação fragmentada, que havia um evento adverso grave não esperado, mas que não recebeu a totalidade das informações que se sugere que é um evento não relacionado ou com a vacina ou com o próprio coronavírus. Nesse tipo de caso, qual é a atitude melhor a ser adotada? Na minha avaliação, eu acho que deveria se buscar mais informação, né? Primeiro, a gente não sabia se quem tomou o óbito ocorreu numa pessoa que tomou a vacina ou foi no placebo. Né? Então, isso é um dado fundamental, né? Porque nós temos as questões que a gente fala. Quando você tem um evento adverso que acontece após vacinação, ele pode ter um nexo causal, que realmente foi causado pela vacina, ou ele pode ter apenas um nexo temporal, que foi uma coincidência. Eu tive outro problema de saúde e que, ao mesmo tempo, eu tomei a vacina. Então, para que a gente possa esclarecer se nós estamos falando de um nexo causal ou um nexo temporal, eu preciso de mais dados. Então, para se tomar qualquer decisão, é necessário que haja uma investigação e esses dados cheguem tanto ao comitê externo, como cheguem à Anvisa para que se possa analisar do que é que nós estamos falando. A Anvisa argumenta que fez a suspensão imediata porque não poderia assumir o risco de pôr outros voluntários em risco enquanto esse caso, digamos, não fosse internamente desvendado. É por aí? Olha, na realidade, primeiro a gente tinha que saber qual era o evento, né? Só pelo fato de que houve um evento grave, não significa que necessariamente nós estamos sabendo o que aconteceu. Não fizéssemos e postergássemos talvez para uma reunião de hoje, que aliás, a doutora Alessandra nos lembra, foi convocada por nós, talvez outra pessoa, nesse intervalo de horas, pudesse ser acometida. Digamos que ontem, ter tomado conhecimento tira de nós o benefício da ignorância. Eu acredito que precisaria se ter mais informação, né? Então, essas questões básicas, no mínimo, se nós estamos falando de que a vacina foi feita no grupo placebo, ou se foi no grupo vacinado, e qual foi realmente o motivo dessa causalidade, né? Era necessário se buscar. Agora, nós estamos falando de que parece que foi um suicídio, então, possivelmente, não é o suicídio, foi a causa da vacina, né? Então, ao meu entender, sem conhecer muitos dados, sem avaliar, possivelmente vai ser descartado como um nexo causal da vacina. Então, por isso que a gente precisa ter mais elementos. Se cada vez que a gente tiver um evento grave, sem mais informações paralisar um estudo, os estudos acabam não acontecendo. Então, a gente precisa ter, sim, um fluxo rápido de informação do laboratório produtor, né? Ele tem que alimentar a Anvisa com maiores dados. Eu não sei, não tenho conhecimento do que dado que foi fornecido para a Anvisa. Se o Butantan tinha conhecimento, por que ele não passou esses dados a mais para a Anvisa? E se a Anvisa não recebeu esses materiais, essas informações, por que ela não questionou o Butantan? Então, essa comunicação ela tem que ser fluida e muito rápida, porque ela é que vai pautar a tomada de decisão. Parece que houve um problema de fluxo de informação, seja do Butantan ou da própria Anvisa. Então, é preciso que isso seja sanado para que daqui para frente, né, se tenha uma fluidez na comunicação e a tomada de decisão seja baseada em evidência. Doutora Carla, a senhora coordenou durante muito tempo o Programa Nacional de Imunizações, né? Queria que a senhora explicasse um pouquinho como é que se dá a inclusão de uma vacina, qualquer que seja, nesse rol do calendário de vacinação e o tamanho desse desafio, né? A gente não vê notícia de que o governo esteja fazendo algum estudo sobre infraestrutura, como fazer essa vacina chegar, se vai ser uma vacina que tem que ser resfriada. O que a gente deveria estar discutindo nesse momento? Na realidade, o governo criou grupos técnicos, né, para se discutir essa questão da vacina, né.
O que a gente não tem nesse momento são informações concretas, né? Por exemplo, essa vacina que saiu agora da Pfizer. A gente sabe que essa é uma análise preliminar dos estudos da fase 3, que mostram aí 90% de eficácia. A informação que nós temos é que ela tem que ser armazenada a menos 70 graus centígrados. Nenhuma rede de frio de programa de imunização, ela está preparada para isso, né? Então, essa vacina, ela aguenta ficar quanto tempo fora dessa refrigeração? Nós estamos falando de dias, de horas, de semanas, de meses. Então, a gente precisa ter essa informação para dizer se essa vacina, na atual estrutura do Programa Nacional de Imunizações, ela não será possível de ser utilizada. Então, se eu vou utilizar essa vacina, que mais elementos eu vou precisar? Eu vou precisar comprar refrigeradores especiais, eu vou ter que ter uma cadeia de transporte diferenciada para levar essa vacina. Então, essas questões têm que ser pensadas, porque se a gente for trabalhar hoje numa vacina que hoje nós armazenamos, que está entre 2 a 8 graus, o PNI está preparado para receber essas vacinas. Nós, todos os anos, o Brasil faz uma vacinação na campanha de influenza que é em torno de 80 milhões de pessoas, e essa campanha acontece entre 2 a 3 meses. Né? Então, se for nessas condições, eu posso dizer que o Brasil está preparado. Agora, se for em outras condições adversas a essa, quer dizer, o que mais nós precisamos fazer para organizar esse processo de vacinação? Que tipo de aplicação essa vacina vai ter que ser feita? Ou mesmo essas outras que estão sendo feitas, né? Que tipo de seringa que nós vamos ter que utilizar? Vai ter que ser organizado uma comunicação adequada? Porque possivelmente você vai ter 2 ou 3 vacinas diferentes e cada local vai receber uma vacina. Então, que comunicação que nós vamos ter que fazer com a população para dar esse devido esclarecimento? Então, assim, nós precisamos estar organizando esse processo para, principalmente, estar convencendo a população de que quando essa vacina chegar, ela vai ter qualidade, ela vai ter segurança, né? E nós não estamos falando de eventos graves que foram encontrados nos estudos clínicos e principalmente com a eficácia dessa vacina, né? Se nós estivermos falando de uma eficácia muito elevada, nós podemos dizer que a gente vai ter uma diminuição na circulação do vírus da Covid na comunidade. Mas se ela tiver uma eficácia média em torno de 50%, 70%, nós possivelmente vamos estar falando só de diminuição de gravidade. Então, nós não vamos ter essa imunidade de rebanho, de coletiva que nós estamos dizendo para a população. Então, todos esses elementos vão ter que estar muito claros para que a gente possa ter uma comunicação efetiva com a população. Com relação aos prazos de início de vacinação, o Brasil não está atrasado em relação ao mundo porque ninguém ainda tem vacina. Nos Estados Unidos, inclusive, não se projeta uma vacina que não seja para o primeiro semestre, meados do primeiro semestre de 2021. Até que ponto a Anvisa não está sendo pressionada além da conta a dar respostas rápidas, considerando a vontade, seja de fabricante, seja da sociedade, ou seja de governos estaduais? Eu não acredito que a Anvisa esteja ultrapassando os prazos e fazendo com que a vacina seja liberada antes do que deveria. Tanto é que, nesse momento, ela suspendeu o estudo já no sentido de precaução. Então, eu acredito que todos os prazos, por mais que sejam mais rápidos, eles vão seguir todos os protocolos. E quando houver o registro, se esses dados forem publicados e nós tivermos o conhecimento desses dados, né, nós vamos ter essa segurança. O que não vai poder ser é você ter o que a gente está vendo, o que está acontecendo na Rússia. E o presidente Vladimir Putin, a gente fala agora de corrida, né, pela vacina, ele anunciou que a Rússia aprovou uma segunda vacina contra a Covid. Ela está sendo desenvolvida pelo Instituto Vector, que é da Sibéria, e assim como a primeira vacina russa, que foi aprovada lá em agosto, essa ainda não completou todos os testes clínicos que são necessários. Está se dizendo que está se aplicando na população uma vacina, né, e que ela é segura, mas se não apresenta nenhum dado, né? Então, a comunidade científica vai ter que ter conhecimento dessa publicação desses dados para que a gente possa balizar e falar, não, isso é uma vacina segura, com qualidade e eficaz. E eu tenho certeza que a Anvisa só vai dar o registro se passar por todo esse processo. Todo mundo tem que seguir seus prazos, tanto o laboratório produtor quanto a Anvisa.
Doutor, o Brasil é um país com uma tradição muito grande em vacinação, né? E as pessoas estão acostumadas a se vacinar, tem um calendário gratuito de vacinação importantíssimo. Mas o que a gente tem visto nos últimos tempos é um aumento da desconfiança em relação a vacinas, né? Taxas de cobertura sendo reduzidas em relação a doenças importantes como o sarampo. A senhora acha que isso pode ter impactos mais a longo prazo nessa disposição mesmo da população em tomar qualquer vacina? Com certeza, né? Nós já estamos vendo isso, né? À medida que a população não vê mais as doenças e ela não tem mais o contato, ela não sabe da gravidade, né? A maioria dos pais de hoje em dia foram vacinados na sua infância e eles deixaram de conviver com casos de poliomielite, de sarampo, né? A polio é uma doença que você vai dormir com um pouco de febre e amanhece no outro dia paralítico. Então é uma evolução muito rápida, né? E os pais, né, da nossa geração que conviviam com essa doença sabiam da importância da vacinação. À medida que as doenças deixam de existir, você parece que passa a acreditar que vacina não é mais necessário, né? Então, por isso a necessidade da gente estar discutindo da importância da vacinação, né? E nesse momento, utilizar a vacina Covid como um chamariz da importância da vacinação. Todo mundo está vendo a hospitalização dos casos, a gravidade, os óbitos, né? O impacto econômico que foi dessa doença, e ela pode ser um instrumento de educação da população. Fala assim, olha, do mesmo jeito que a Covid mata, o sarampo mata, a polio mata, então é necessário que continuemos vacinando os nossos filhos e que nós continuemos tendo a caderneta de vacinação atualizada. Então, ao invés de ficar nessa politização do que deve se vacinar e não deve vacinar, se ele é obrigatório ou não é obrigatório, nós devíamos estar, por exemplo, de como o mundo está buscando uma vacina, de como ela vai ser importante e principalmente de quando ela fizer parte do calendário de vacinação, da importância de ter elevadas coberturas vacinais e trazendo a população para tomar as demais vacinas. Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Né, Sérgio? Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas, pô. Bom, a gente sabe que o exemplo vem de cima, né? E a gente viu o presidente, por exemplo, nesse caso específico, comemorando a suspensão do trabalho de estudo sobre o desenvolvimento da Sinovac. O quanto que isso também prejudica, confundir a população. Eu espero, né, que os formadores de opinião, né, e nós estamos falando dos políticos, dos cientistas, dos médicos, né, nós também estamos vendo os médicos falando contra a vacina, né, eles têm que pensar que eles têm esse papel de formador da opinião, que fez o Programa Nacional de Imunizações ser reconhecido nacional e internacionalmente, é porque havia um consenso, né, de todos os líderes de formação, né, os líderes de opinião, de colocar a importância da vacinação, de que ela traria um bem para a saúde, né, e isso fez com que a população se convencesse da necessidade da vacinação. Então eu acredito que nesse momento nós precisamos todo mundo falando bem das vacinas. Doutora Carla Domingues, epidemiologista, ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, muito obrigada pela participação aqui no Ao Ponto. Bom trabalho para a senhora. Muito obrigado, doutora Carla. Um abraço. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.